Bem-vindo ao Clube de Leitura Anual. Nós estamos no nosso 48º dia. Meu nome é Everton Alonso. Hoje nós iremos fazer a leitura do último capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 50. E iremos até Lucas, no capítulo 3. Retornaremos para Jó. Iremos ler 2 capítulos hoje, o 16 e o 17. E por fim, hoje finalizaremos lendo 1 Coríntios no capítulo 4. Antes de entrarmos na leitura, peço que você deixe o teu curtir, o teu compartilhar, comente e ative o sininho de notificações. No livro de Gênesis, no capítulo 50, nós vamos ler os últimos acontecimentos da vida de José e também, por fim, o seu falecimento. Diz assim Gênesis, capítulo 50, verso 1. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço embalsamasse seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois era o tempo que o embalsamento levava, e os egípcios choraram a sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, fale com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulta-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peço-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vai e faça o sepultamento de seu pai, como este fez jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os conselheiros de faraó, as autoridades da corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os familiares de José, e seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também os acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em voz alta com grande amargura. E ali José aguardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó e os que ele tinha ordenado. Levaram a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto do Manre. E com o campo Abraão tinha comprado no Efron, o Etita, para que lhe servisse de propriedade para sepultamento. Depois de sepultar seu pai, José voltou para o Egito, com seus irmãos e todos os demais que os tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de meus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos os seus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhe falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois do embalsamento, foi colocado num sarcófago no Egito. Vamos agora, finalizamos a nossa leitura de Gênesis, né? Vamos agora ao livro de Lucas, no capítulo 3, onde vai contar e narrar a história de João Batista, aquele que estava preparando o caminho para a vinda do Messias, para o ministério do Messias na terra. Lucas, no capítulo 3, verso 1, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César,
quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lissânias, tetrarca da Abilene, Anás, Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu a toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizados por eles: raça de víboras, quem deu vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir os filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos eles: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de Joquebe, filho de Jodá, filho de Jonaão, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terai, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Vamos agora voltar ao livro de Jó. Nós vamos fazer a leitura de 2 capítulos hoje. Nós faremos a leitura do capítulo 16 e do capítulo 17. Aqui no capítulo 16 e no capítulo 17, Jó responde aos seus amigos. E ele diz assim, Jó 16. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como esta: pobre consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis como terminarão?
E você que o leva a continuar discutindo, bem que eu poderia falar com vocês se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês, mas a minha boca procuraria encorajá-los, e a consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia, se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotastes a força deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, e o que me testemunha disso, a minha magreza se levanta e depois contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e me faz em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com os olhos ferindo. Os homens abrem sua boca contra mim, e esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus me fez cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e me esmagou. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercavam. Ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lançou-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costure-me vestes de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto chorar e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está no céu, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a minha causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois, mais alguns anos antes, eu farei a viagem sem retorno. Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que os zombadores me rodeiam, e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dai-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechastes a mente deles para o entendimento e com isso não os deixares triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos deles fraquejarão. Mas de mim, Deus, fez um provérbio para todos, um homem cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas, dizem: vem chegando a luz. Ora, se o único lar pela qual espera é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é meu pai, e entre os vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã. Onde estão a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Vamos agora à nossa última leitura do nosso dia de hoje, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele faz referência dos apóstolos de Cristo. E ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 4, portanto, que todos nós que nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, eu não me julgo a mim mesmo. Embora nem a minha consciência me acuse, e nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer pessoa, o que você tem que não tenha recebido, ou se você recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar,
como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas se vocês são sensatos em Cristo, nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente e não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-lo ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois Cristo Jesus, eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara, ou com amor, ou espírito de mansidão. Muito obrigado por você ter me acompanhado e aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica diária. Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.